Oi, turma do segundo ano, como estão? Tudo bem? Professor Hamilton. E a nossa aula de hoje? Um assunto extremamente fácil. Preposições. Vocês já conhecem lá no português quais são as preposições, não já? Vamos citar aqui algumas do português e que também está no espanhol. A, contra, para, por, em. Essas preposições vocês conhecem do português. No espanhol é a mesma coisa. Tá certo? Agora eu vou falar de algumas típicas próprias da língua espanhola. Hasta, até. Hacia, em direção a. Por volta de. Não confundam o hasta, que significa até, com o hacia, que significa em direção a, por volta de. Tá certo? Trás, atrás, por trás de. Ante, diante. Bajo, abaixo. Cabe, junto a. Cabe, junto a. Junto a. Tá certo? Então, praticamente são estas as preposições que nós vamos estudar. Agora, vamos a um detalhe. No português, quando eu me refiro aos meios de transporte, eu utilizo a preposição de. Por exemplo, Maria viajou de navio, né? O menino anda de bicicleta. Você usa o de, né? E no espanhol? Eu não posso usar a preposição de com os meios de transporte. A preposição que você vai usar com os meios de transporte é a preposição em. Eu digo assim: el niño anda de bicicleta. Tá certo? Está errado. Eu disse que eu não posso usar a preposição de. Então, como é que vai ficar? El niño anda em bicicleta. Ou em bici. Você pode escrever bicicleta ou bici. Certo? El hombre viaja em avião. Certo? Então, com os meios de transporte, eu uso a preposição em. Jamais você deve usar a preposição de. Agora um detalhe. Quando eu me referi ao cavalo como meio de transporte, eu nem vou usar a preposição de, nem a preposição em. Cavalo como meio de transporte, eu vou usar a preposição a. Eu digo assim: ele subiu a montanha a cavalo, no português. E no espanhol? Ele subiu a montanha a cavalo. Tá certo? Então, quando eu me referi a cavalo como meio de transporte, eu uso a preposição a. Com os outros meios de transporte, a preposição em. Muito bem. E com relação à atividade? Ou as atividades são ao todo 10 questões. Primeira questão, você vai completar as frases com as preposições por ou para. Muito fácil. Segunda questão, com as preposições a ou em.
Cuidado, eu estou colocando o em aí. Se tiver meio de transporte, já sabe, né? Terceira, com as preposições de ou com. Você vai só completando as frases. A quarta, com as preposições ácia, sobre, que é sobre, né? Acima de algo, ou entre. Muito bem. A quinta, eu falo de uma preposição, né? Da quinta para frente, da quinta até a décima, você vai ler a frase, analisar a frase, a preposição que está contida na frase e vai assinalar o item verdadeiro. Tá ok? Um assuntozinho bem fácil, certo? A questão 8 envolve meio de transporte, né? Você já sabe que você usa a preposição em, né? Tá certo? Muito bem. É um assunto bom de se aprender. Quem tiver dúvida, vejam esse vídeo mais de uma vez, né? E na aula seguinte eu quero a participação de todos, tá certo? Na nossa aula online, onde você deve apresentar as dúvidas para que a gente possa aclarar, não é? Você não pode tirar uma dúvida, porque uma dúvida não é uma coisa sólida, não é uma coisa material, né? Você vai aclarar as dúvidas, esclarecer as dúvidas, tá ok, ninhos? Grande abraço, hasta pronto.